Glória a Deus. Vamos lá. Nesses últimos tempos, estamos vivendo algo que nunca pensamos ou imaginamos viver. Pelo menos na minha geração, nunca se ouviu, nunca se viu e nem se experimentou ou se acreditava poder se experimentar algo que nós estamos vivendo. Tempos de crise. Crise na saúde por causa da Covid-19, crise na política e nos seus governantes, crise na economia, causando perda de trabalho e finanças para alguns, crise no poder judiciário, juízes rompendo os seus limites e afrontando outros poderes, crises de identidade, crises de manipulação, crises e mais crises. Então, eu me pergunto, será que Deus não está nos falando? Não está falando conosco alguma coisa? Será que Deus não está falando ou chamando a nossa atenção para o que Ele quer ou está dizendo? Mas será que eu e você, nós, estamos ouvindo? E mais do que isso, será que nós estamos entendendo? Deus sempre fala, Deus sempre falou e sempre falará. Ele está sempre falando conosco. Será que Deus não está falando comigo? Está falando com você? Será que Ele não está chamando a nossa atenção para algo? Será que Ele não está falando conosco nesse tempo? No meio de tantas crises. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é mesmo? E parece que nós não podemos tocar, não podemos fazer nada, no sentido de trazer solução. Eu comecei a pensar sobre tudo isso que estamos vivendo. E durante essa semana, orando, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. E ele disse, Deus está falando. Deus está falando. Mas será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos entendendo? É estranho como as pessoas, quando passam por uma crise, ou passam por suas dificuldades, quase sempre olham para Deus. Olham para as circunstâncias e começam a perguntar, mas aonde está Deus? Porque Ele não faz nada. Alguns mais incrédulos dizem, se Deus existisse mesmo, não deixaria isto ou aquilo acontecer. É estranho, irmãos, as perguntas que fazem, pois quem conhece realmente Deus, sabe que Ele está no mesmo lugar, no trono da sua glória. Então as pessoas dizem, mas por que Ele não faz nada? Porque Ele nos criou com a capacidade de decidirmos e escolhermos o que queremos viver. Ele não fez o homem como um robô para lhe obedecer, mas um ser espiritual capaz de fazer suas escolhas. Mesmo que elas sejam prejudiciais ao próprio Deus e a elas mesmas. E sim, Deus existe, e como disse, está sentado no seu trono. E as coisas acontecem porque nós escolhemos viver assim e colheremos o resultado de nossas decisões e as nossas escolhas. Deus está falando conosco. Mas será que estamos ouvindo? Será que estamos entendendo? Deus sempre fala. Sempre falou e sempre falará. Mas será que é da maneira como nós queremos ou pensamos ouvir? Abra a sua Bíblia aí no Salmos 19. Salmos 19, a partir do versículo 1. Se você estiver na sua casa, você pode acompanhar no vídeo. Ou se você estiver aqui, você pode abrir a sua Bíblia ou também acompanhar aqui a leitura. Diz assim, Salmos 19, versículo 1. Diz assim, os céus declaram ou manifestam ou proclamam a glória de Deus.
O firmamento proclama ou anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, ou conta, ou discursa a outro dia. E uma noite revela, mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, entende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Numa outra tradução, nova versão transformada, diz assim, me permita ler para você. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som, nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Será que Deus não está falando conosco, com tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Será que você não consegue reconhecer que existe algo que Deus está falando com você? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, havendo Deus, Hebreus 1 e 2, havendo Deus, outrora ou antigamente, falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo ou o universo. Ou seja, Deus falou de várias maneiras, muitas vezes, usando pessoas, profetas ou não. E Ele continua falando conosco. Presta atenção. Quando Deus falou com Noé sobre a destruição da terra, Ele disse, Gênesis 6, a partir do versículo 13, diz assim, Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti, Noé, uma arca de madeira de cipreste. Ele continua falando. E por que Deus disse isso? Porque o homem havia se distanciado de Deus. No versículo 5 desse mesmo capítulo diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Jesus falando sobre esse tempo, falando sobre Noé, lá em Lucas 17, 26 e 27, ele disse assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Sabe, queridos, com aquele povo que havia se distanciado de Deus, que viviam alheios a Deus e ao seu propósito, veio o dilúvio. Mas com Noé, Deus firmou uma nova aliança, pois nele, em Noé, Deus encontrou um homem justo, diz a palavra, íntegro naquela geração, e acima de tudo, decidido a andar com Deus. Quando Deus falou com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, ele disse assim, Gênesis 18, 17 e 18. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então no verso 20 ele começa a dizer, disse mais o Senhor,
o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. Se não, saberei. Olha só, as ações das pessoas daquela cidade, daquelas duas cidades, estavam clamando por justiça, mas não a justiça dos homens, a justiça de Deus. A Bíblia diz que os homens daquela cidade eram maus. No capítulo 13, versículo 13 de Gênesis, assim: ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Aquelas pessoas se distanciaram de Deus e começaram a viver apenas em busca dos seus prazeres e dos seus deleites. As práticas de Sodoma e de Gomorra eram tão graves e terríveis que eles se tornaram um sinônimo de prostituição e adultério. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 14, ele diz assim: e entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda. Eles cometem adultérios e andam com falsidade. Fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Olha que nível chegou. Mas entenda, os pecados de Sodoma e Gomorra, preste atenção, não eram apenas as relações ilícitas, as relações sexuais ilícitas, mas a soberba de viverem sem Deus. A soberba de viverem acreditando que não precisavam mais de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, ele diz: ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, porque ele está falando sobre Jerusalém. Soberba, olha só, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A maldade de Sodoma não foi apenas a lascívia ou a luxúria, mas a soberba e a altivez por causa da abundância de pão, por causa da abundância de recursos, por causa da prosperidade. Sabe, meu amigo, meu irmão, quantos estão vivendo assim no mundo hoje? Porque tem o dinheiro e os recursos, se orgulham, se ensoberbecem e dão as costas a Deus. Dão as costas a tudo que Deus representa. Quantos vivem e pensam exatamente assim hoje em nossa nação? Quantos? Porque conseguiram seu sustento, conseguiram seu trabalho, sua empresa, seus bens, seus negócios, seus bens materiais, estão vivendo alheios a Deus e tudo o que Ele tem nos ensinado. Quantos estão vivendo apenas atrás de seus deleites, dos seus prazeres, das suas conquistas? Não bastando o ciclo natural que Deus criou, por exemplo, o homem para a mulher e a mulher para o homem no casamento, as pessoas vivem atrás de prazeres e deleites, mesmo que ferindo princípios e ultrapassando limites. Quantos? Quantos estavam vivendo e desfrutando a bênção de Deus sobre a nossa nação? Aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E chegou um determinado momento, se voltaram contra Deus, ou mesmo abandonaram o seu caminho e os seus princípios. Quantos se desviaram? Quantos se desviaram, justificando-se que na igreja
alguém me distratou, alguém me feriu, alguém fez isso ou aquilo outro. Quantos? Ou até mesmo, quantos jamais pararam para ouvir a pregação do Evangelho? Mesmo que há tanto tenham lhe sido oferecido conhecer a Deus e a sua vontade para nós. Será que Deus não está falando conosco hoje, nesse tempo? A Bíblia diz que por causa da intercessão de Abraão, por seu sobrinho Ló, que vivia lá em Sodoma, Deus enviou os seus anjos para tirá-lo de lá. Em Gênesis 19, a partir do versículo 1, diz assim: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, da cidade, e vendo, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela a noite, lavai os pés. De madrugada, então, vos levantareis, e seguireis vosso caminho. Ló não sabia que eram os anjos. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes de se deitarem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Os homens de Sodoma, desde o moço, o mais novo até o mais velho, todo o povo de todos os bairros e lados vieram. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão aqueles homens que entraram nesta noite na tua casa? Traze-os para fora, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-lhe atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Os homens daquela cidade queriam ter relações ilícitas com aqueles 2 homens, pois eles não sabiam que eram anjos. Olha o nível. Então veja o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Na manhã seguinte, depois que Ló e sua família haviam sido retirados pelos anjos, no capítulo 19, no versículo 24, diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde o céu, derrubou, subverteu, pois aquelas cidades e toda aquela planície ou campina, e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. Olha o que Jesus disse quando estava se referindo a Sodoma. Lucas 17, 28. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será, escute, assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Sodoma se tornou um exemplo para olharmos e atentarmos aos nossos procedimentos e às nossas práticas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: pois Deus não poupou, presta atenção, ei meu amigo, meu irmão, ouça, Deus não poupou, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Escute, o que Deus fez a Sodoma e Gomorra deve servir de alerta para mim e para você. Deve servir de alerta para todos nós. Por isso, nós precisamos parar hoje e ouvir o que Deus está falando com cada um de nós.
Não podemos mais continuar, escute, não podemos mais continuar a viver sem ouvir, sem entender o que Deus está falando para cada um de nós. Até quando? Até quando, meu amigo? Até quando, meu irmão, viveremos alheios ao Deus que nos criou e fez todas as coisas para nós? Existe uma cidade que era tão má e tão terrível quanto Sodoma e Gomorra. Mas quando Deus falou com ela, ela deu ouvidos à sua voz. Essa cidade era Nínive, capital do Império Assírio, uma cidade violenta, terrível, ao ponto de ser chamada, olha só, a classificação dela, a cidade dos ladrões. Ó. Pois elas invadiam, despojavam outras regiões só para enriquecer, roubavam. Era um povo violento, ganancioso. Mas quando Deus enviou o profeta Jonas para proclamar e falar a ela sobre os seus pecados, ela respondeu de forma bem diferente. Se você puder abrir em Jonas 3, no versículo 1, diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, proclamava, dizendo: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas, presta atenção, os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Todos da cidade ouviram e creram nas palavras do Senhor, inclusive o seu rei. Todos se despiram do seu orgulho, da sua soberba, e se vestiram de saco e cinza. Ou seja, eles se humilharam diante de Deus. Eles fizeram até um jejum para clamarem por misericórdia a Deus. Então veja o que aconteceu no versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim: quando Deus viu as obras, as atitudes daquele povo deles, e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que Deus tinha dito lhes faria e não fez. Quando os ninivitas ouviram o que Deus estava falando, eles entenderam e se arrependeram de suas obras e práticas. Então Deus perdoou aquele povo e não os destruiu como havia pensado. Querido amigo, querido irmão, eu não sei como você está vivendo neste tempo, mas uma coisa eu sei: Deus está falando comigo e com você. Pois talvez nós estávamos vivendo como os antigos, ou como os moradores de Sodoma e Gomorra, buscando exclusivamente a satisfação dos nossos desejos e vontades, atrás de mais recursos e mais bens, totalmente alheios a Deus e a sua vontade. Talvez você esteja vivendo hoje longe, distante do Senhor. Talvez você tenha se ferido com as pessoas. Isso foi um propulsor para você sair da igreja, abandonar o caminho do Senhor. E hoje, Deus está falando com você. Talvez ainda você esteja até participando de uma igreja, mas a sua vida, as suas práticas não estão firmadas em Deus, nem em sua palavra, tomando decisões
e vivenciando práticas que você sabe que não deveriam. Deus está falando com você nesta noite. Qual será a nossa resposta para Deus? Pois hoje nós não apenas ouvimos a sua voz, mas entendemos que tudo o que está acontecendo ao nosso redor é Deus nos chamando de volta para nos voltarmos para Ele. Deus ama cada um de nós. Ele jamais desistiu de você e jamais desistirá de você. Mas qual tem sido a nossa resposta para Ele? Você continuará alheio ao seu Pai e Criador? Ou você se voltará para Ele, pedindo que o aceite e escreva uma nova história em sua vida? Em Malaquias 3, versículo 7, diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Aquele povo continuava morando em Jerusalém, continuava morando em Israel, continuava sendo os filhos de Israel. Mas eles haviam se afastado, se desviado. Então Deus diz para eles: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está clamando, Deus está bradando, Deus está te chamando. Volta para mim, e eu me voltarei para vocês. Sabe, queridos, Deus não quer ser lembrado apenas quando as coisas estão ruins. Quando a doença chega, quando a escassez e a falta começam a aparecer em sua vida ou em sua casa. Ele não quer ser lembrado apenas quando o desemprego e a frustração chegam na sua vida. Não! Deus quer estabelecer um relacionamento com você, um relacionamento pleno com você, com a sua casa, com a sua família, de tal maneira que tanto na realização dos seus sonhos e conquistas, Ele esteja lá, sendo reconhecido na sua casa. Quando você vencer as guerras e adversidades, você saiba que Ele sempre esteve ao seu lado. Quando você prosperar e crescer, você possa reconhecer que o Senhor sempre esteve com você e foi Ele que te deu sabedoria, força e poder para prosperar sobre essa terra. Ele quer ser seu pai. Ele quer ser seu pai. E Ele quer estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Então eu te pergunto nesta noite: qual será a sua resposta ao chamado dEle para você hoje? Eu convido você que está em casa a fechar os seus olhos aonde você está. A vocês que estão aqui comigo, convido você a ficar de pé e se colocar diante daquele que pode mudar todas as coisas. Se desconecte das pessoas que estão ao seu redor, feche os seus olhos e comece a fazer a sua oração para falar com Ele. Seja sincero com Ele. Diga-lhe o que está dentro do seu coração. Diga-lhe que você quer voltar-se para Ele, que você precisa dEle, e que Ele anseia viver ao seu lado. Se você nunca tinha feito esta aliança de andar com Deus, como Noé andou, peça que Ele venha morar em seu coração, adentrar a sua vida, e assim poder caminhar com você todos os dias da sua vida. Se você tinha se afastado do caminho do Senhor, peça perdão. Faça como aquele filho pródigo. Volte aos braços do Pai. E se você mesmo estando conectado na igreja,
ainda trilhava caminhos e práticas que feriam o seu relacionamento com Deus, peça perdão. Fale para Ele. Volte a trilhar no caminho dEle, com Ele ao seu lado. Deus quer cuidar de cada um de nós. Ele quer cuidar de você. Mas é a nossa resposta, a sua voz, que vai estabelecer um novo começo ou não.